Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, o homem da cidade de Sebastião Melo, Gabriel Divan. E aí, Gabriel? Olha, tudo bom, pessoal? Perdemos, né? O bom é que a gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje. Ou melhor. Vamos falar sobre isso também, mas não exclusivamente sobre isso. A gente vai ter tempo para falar de outras coisas ao redor dos resultados. Os resultados, né, Felipe? O pessoal já viu no site do Globo, tem um mapinha bem bonito que tem uma mira, sabe? Assim que tu vai indo para estado, parece que tu vai dar um tiro e explodir, assim, no caso Porto Alegre. É mais ou menos isso, né? Então, você que está nos ouvindo na terça aí, já chorou as mágoas com a maioria dos resultados. Fica um abraço muito grande pro nosso amigo Leitão, né? E fica um grande abraço pro nosso amigo PJ, né? Eu gosto de pensar que a gente deu um pouquinho de sorte, né, pra Fortaleza, então, ali, que, porra, suado, mas foi. Foi, Raspacu não se criou, né, lamentamos maior parte dos resultados que estão por aí, né, alguns ganharam os menos piores, né, ou os menos desgraçados, né. Temos aqui a gloriosa Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, onde ganhou o Marrone, cara, olha só, né. Putz, Pois é, quem diria que... O colega do Bruno. Político petista antigo, né, que às vezes ganha. Tem. Tem uns que não, tem uns que sim, né. Mas, Felipe, você quer cobertura ao vivo aí? Bom, você já deve ter visto domingo com pessoas mais bonitas que nós, como a Andréa Sadi e a Natuza. Nós estamos aqui para falar de algumas outras coisas, é ou não é? É verdade, cara, né? Agora vamos falar um pouquinho de outras coisas. Quem sabe no futuro ali a gente fala com um pouquinho mais de calma, né? Fora do calor do momento. Daquele que as análises são sempre mais complicadas, né? Fazer nesse momento aqui. Então, mas a gente vai falar, vamos falar. Vamos falar. A gente não precisa falar de coisas agora, porque, por exemplo, a eleição de São Paulo, né, que como todo mundo sabe, serve para eleger alguém da direita que vai largar daqui a 2 anos para concorrer ao governo, tal. A gente pode falar em um outro momento, né, em que pese saudamos também, né, a tentativa heróica aí, né, do nosso amigo Boulos, né, já gravamos com o Boulos, inclusive, grande parça, né. Tentativa heróica aí de revirar as coisas, né? Tentou criar fatos novos. A gente vai falar sobre essas e outras coisas num outro momento, eu diria até próximo, mas eu não vou dar spoilers. Porque agora a gente fala de eleições em teoria e como somos honestos, né? A gente vai dizer que o nosso programa foi gravado antes dos resultados de domingo. Exatamente, até porque tem que dar um respiro, né? Pra Ingrid fazer a edição, pro Gui fazer a capa, pra tudo, né? O pessoal às vezes acha assim, mas como é que vocês não gravam no domingo pra lançar na terça? Cara, é bastante coisa que tem que fazer num podcast, é meio complicado, só se fizesse, né? E é assim, a gente tenta fazer coisas para deixar vocês ocupados aí, né? Teve live no sábado para lidar com a questão dos bombardeios a Teherã, né? Tem colunas, tá cheio de coisa, mas você falou, Gui, Ingrid, por que essas pessoas estão aqui trabalhando? O que elas ganham com isso, Felipe? Elas ganham menos do que merecem, isso com certeza, né, cara? Como por quê? A maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Pois é. E a gente é um podcast humilde, batalhador, vindo de baixo, vindo da quebrada, certo? Como é que é? Tem aquela história que todo mundo em São Paulo veio da quebrada, né? Todas as pessoas. Até o João Dória veio da quebrada. Aliás, onde anda João Dória? Não me contem. Se descobrirem, não me contem. Não. Em algum lugar ele anda com calças apertadas, isso eu sei. Fora isso, eu não sei nada. Pois é. Bom, então, tirante as questões da política e das votações em concreto, daria para dizer, Felipe, que nós vamos ter aí um binômio de programas, né? Eleições em teoria antes, eleições em concreto para depois. Olha que beleza, hein? Que beleza. É isso aí. É mais ou menos por aí. E vamos receber aqui, né, no programa de hoje, o D'Artagnan, ele que é um membro honorário, ele que sabe tudo das eleições dos Estados Unidos, ele que sabe tudo de muita coisa e ele que vai, inclusive, falar coisas que acontecem lá e acontecem aqui, como diria um ex-embaixador, né? E que não é o Gustavo Lima, mas que deveria ter mandado de prisão também contra ele.
Bom, a gente estava falando que a gente veio de baixo, batalha e tudo mais, e que tem funcionários aqui que precisam de carinho, que precisam de atenção, valorização e principalmente precisam de salário na mesa, precisam de pão e leite para as crianças na mesa. E isso, um podcast como o nosso, ele faz com o apoio de vocês, porque ao contrário da Sadi, da Natuza, da Dua Lib, ao contrário do ator pornô, todo mundo lá, a gente conta não com grandes patrocínios, a gente não tem grandes agendas encomendadas, a gente não tem nada disso, a gente tem vocês. Aliás, a gente tem mesmo, Felipe, porque domingo teve gente que foi votar com camisa do Vira Casacas, né? Primeira eleição que a gente tem, né? Essa possibilidade aí já rolou, estamos muito felizes. Poxa, coisa mais linda, né, cara? Coisa mais linda, assim, ó, eu vou te dizer, cada vez que alguém bota uma fotinho com camiseta do Vira Casacas, eu me emociono de verdade mesmo. Pois é, a gente também vende camisetas, a gente também tem aqui, né, o nosso conteúdo na honestidade, tudo isso para dizer que é preciso que você apoie o Vira Casacas. Você pode apoiar justamente fazendo aquilo que a gente pede muito encarecidamente para que você faça não só em relação a nós, mas a toda uma irmandade aí de outros podcasts, de outras pessoas que estão batalhando, botando a cara, dando opinião qualificada. Com certeza você tem algum projeto independente desse que você gosta muito e que você tem ele como companheiro na sua semana, no seu mês e tudo mais. Apoie, compartilhe, curta, comente, vai lá dar estrelinha, vai lá dar moral, vai indicar para amigo e principalmente, se for possível, colabora financeiramente. O Vira Casacas pede pelo menos R$5 mensais, é R$5 para todo mês. Já nos ajuda bastante lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc. Agora, claro, se você quiser fazer que nem, por exemplo, a Emília Margarete, né, que botou a camisetinha dos virinhas, né, botou a camisa dos mascotes mais queridos aí e falou que vai exercer o direito democrático em boa companhia, e lá foi ela e postou foto aí. Isso aí ajuda demais a galera a nos conhecer, ajuda demais a gente, né, isso aí faz uma massagem no nosso coração e também divulga os nossos produtos, né, a camisa dos virinhas eu acho particularmente bacana. É, o nosso amigo Emanuel também, né, botou a dos virinhas e botou o da La Bestialidade Imperialista. Ah, essa daí não tem erro, né, cara? Essa daí não tem erro, cara. Ela ultrapassa fronteiras, inclusive. É o maior hit do nosso site, eu acho, Gabriel. Eu acho que é a Bestialidade Imperialista. Que bom. E a gente tá contra ela. Portanto, se você não gosta da bestialidade imperialista, se você não gosta desse tipo de bestialidade que vai estender seus tentáculos por aí, se você se questiona todo dia durante o banho, quando cai o shampoo no olho, que tipo de democracia é essa? Que tipo de liberdade é isso? Você vai lá, apoia o Vira Casacas, usa a camisa do Vira Casacas, compartilha Vira Casacas, é isso aí, é o combo da alegria. E em breve essa aí também vai chegar na nossa loja, só que infelizmente uma penca nos cortou por causa que ela disse que eu não posso usar imagem do Malcolm X, tá? Mas a gente vai consertar, nós vamos fazer alguma coisa ali. Entra lá em umapenca.com/viracasacas, compre sua camiseta. E a gente inverteu as coisas, Gabriel Divan. A gente inverteu aqui pra falar dos salves, né? Opa! Agora é hora dos salves. Não pule os salves. Você está desrespeitando pessoas e pandinhas vermelhos sofrem quando você pula os salves. É verdade. E baleias ficam trancadas, né, em buraco ali na geleira quando você pula os salves. Oh, que horror. Que horror. Posso começar? Mas é claro. Então aqui, ó, um salve pro nosso amigo Alex Nicásio, cara, lá no Blue Sky. Ele pediu um salve pro primo e advogado de Belo Horizonte, que ele doutrinou pro lado do Vira Casacas. Então, grande salve pro Alex e grande salve pro primo dele. Eu acho que, ou eu não anotei aqui, ou não veio o nome do primo, mas o primo do Alex Nicásio aqui que tá ganhando um salve. É a segunda pessoa recentemente que nos avisa que doutrinou alguém, né? Isso é bom demais, cara. Pô, perfeito, né, cara? É só o que a gente pede, ele espalhar a palavra, né, cara? Já é ótimo acontecendo isso aí. O Leonardo Castro, ele pediu um salve pros dois amigos que indicaram o podcast nosso. Então, ó, aqui, ó, também tá retribuindo, né? O Luciano Colorado Sofredor, não entendi a parte do Colorado Sofredor, porque faz tempo que Colorado não sofre. Atualmente tá errado esse nome, mas tudo bem. E o Pietro, que é o maior fã do Michel Dissertot que existe. Olha que maravilha, cara. Eu achei que ele ia falar que é o maior fã do Michel Teló.
Ah, não. Onde andam Dória e Michel Teló? Não nos contem. Não quero saber, não quero saber. Então ali, ó, um grande salve pra esse trio ali, ó, Leonardo, Luciano e Pietro. Muito bem, obrigado, galera. E aí, vale trio, hein? A Annabelle nos mandou uma mensagem lá no Spotify. Peraí. Ela é uma pessoa, ela não é uma boneca. É isso que você estava querendo saber. Ela não tá presa num armário de vidro de um charlatão lá, não? Não tá. Então tá bom. Ela perguntou se a gente tá acompanhando a vertente Garotas Marvel nas séries recentemente, porque ela tá gostando do Agatha All Along. Eu não assisti ainda. Cara, eu não gosto muito das séries. Eu vou confessar, assim, a minha idade e o meu mau gosto, talvez, né? Eu gostava das séries da Marvel do Netflix, aquelas, né? Do Demolidor, da Cozinha do Inferno Verso, né? Eu gostava. Ah, mas era bem legal. O Jessica Jones foi muito massa. Cara, o Demolidor, muito massa. Jessica Jones, massa, né? A do Ayn Rand lá, né? Não, aquela não rolou, assim. Não foi muito massa. Mas tudo bem. Luke Cage e Method Man, né? Que tal? Não, aí também, quentíssimo. O nosso amigo Igor, que mora na Finlândia, Gabriel Divan. Quê? Aham, na Finlândia. Tem isso ainda? Tem, ele pegou e mandou uma foto com a Aurora Boreal. Não, ele mandou fotos da gata Cuca. Eu sempre fico muito feliz de receber fotos de gatos, né? Então, grande salve, Igor. Mas a Cuca te pega ou não? Não. A Cuca é um amorzinho aqui, cara. E é sempre massa, né, Gabriel? Eu até comentei com ele quando respondi o e-mail, assim, que eu digo, às vezes a gente olha lá naqueles, né, as estatísticas do Spotify, lá e ele diz, tem gente lá na Finlândia ouvindo, tem gente na Noruega e tal, e a gente não sabe quem é essa criatura que tá, né, tão longe ouvindo Viracasacas, então é ótimo saber ali. Um abração, Igor. O Elvis, cara, tu tinha falado, né? O Elvis não morreu ali e tal, lá no YouTube, ele sempre tá presente. Mas ele disse, ganhei meu salve que eu nem tinha pedido, agora eu vou pedir um salve pra Tati Rocha, que apresentou o podcast pra ele. Tati, brigadão, é isso aí mesmo, agora tá aí o Elvis comprometido com o Viracasacas Podcast. Olha aí, cara, Elvis é sempre uma grande adesão, né? Afinal de contas, né? Grande presença, como já diria o teu deputado. E por fim aqui, um salvezinho pro Thiago Jedi, lá do Blue Sky também, que mandou um Dali Galdérios, favor mandar um salve para Karina Marina de Guarulhos, minha irmã, que ela continue firme e siga o caminho, porque esse é o futuro. Venceremos. Eventualmente nós venceremos. A menos que seja a Prefeitura de Porto Alegre, aí venceremos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Vai ter um dia que todo mundo vai estar, né, vermelho, Gabriel Divan, e daí vai ter São Paulo e Porto Alegre, só, assim. Atualmente, cara, né, o cara que cresceu, né, vendo exatamente o contrário, né, bom, deixa pra lá, já falamos que não vamos ficar aqui esmiuçando coisas de domingo. Domingo é o dia da depressão. Nós estamos na terça-feira aqui, tem outras coisas para se preocupar, né? Quando vierem falar assim, na minha cidade a pessoa progressista ultra qualificada com 500 mil projetos do PT, PSOL, coligação, perdeu pro cara do PNAS e do B, né? Aí você pensa assim, isso é papo de domingo, cara. Vamos se preocupar com outras coisas. Tem eleição americana aí, por exemplo, né? Tem todo um jogo geopolítico do mundo para ser influenciado. Pensa assim. Olha, eu vou mandar um salve aqui para o Diego Moro, né? Moreal. Da ilha? Da ilha do doutor? Eu acho que ele é sobrinho do doutor, né? Ele exaltou o nosso crossover lá com HQ Sem Roteiro, programa do já mencionado PJ, que aliás, né, a gente tá com sorte aí nas eleições, conta com muita luta, e o nosso Lion também, né? Não sei se vai dar pro Lion, mas tá na briga, tá peleando lá, né? Então o Diego aí fez aí uma exaltação desse chamado crossover. Eu não sei, cara. Os amigos vêm participar, assim, aí a galera fala assim, o crossover, eu não sei muito bem, né? Mas é a linguagem corrente, né? É isso aí, né? Mas que bom que ele gostou, cara. Ficou bom demais mesmo. Ficou bom demais. Então, você aí que quer salves, você que quer ver o seu nome aqui mencionado, você que quer dar o seu recado, você que quer mandar alguma proposta de namoro para alguém, você que quer simplesmente dizer o quanto gosta de nós, você que quiser, sei lá, né? Estamos aceitando qualquer coisa aqui.
pede salve pra gente, né? Porque nunca me mandaram você, talvez nunca pediu, né? Porque a gente aqui é muito difícil de falhar 2 seguidas, né? Às vezes é tanta gente que não dá na primeira, mas na segunda vai. Só insistir um pouquinho, é grátis, a gente fica muito feliz. E enfim, estamos aí então com todos os recados dados e tudo mais, então eu acho que é hora de ir pro programa. Vamos pro episódio. Vai. Gabriel Divan! Como é que tá, Divanzinho? Tudo tranquilo? Ai. Creu. Quem tá ligado aí, hein? Um abraço pra galera do MC Creu aí, abalando nos Estados Unidos aí, na década passada, hein? Enfim, começamos a 1000, né, meu? Claro, a gente já tava conversando aqui, né? Daí rola esse tipo de coisa, assim, que o pessoal cai de paraquedas na nossa conversa, mas a gente tem antes que fazer o papel, né, de apresentar o nosso convidado de hoje, que não é convidado, né? Ele já é da casa, ele já é parte da equipe. Ele tem camiseta, Gabriel Divan. Ele tem camiseta, de fato. Ele tem situação e tem camiseta. Então são 2 coisas importantes aqui. Mas eu ia depois brindar a todos vocês com a minha investigação privada a respeito da tese de que Michael Jackson está vivo em túneis na casa de Puff Daddy. Mas deixa pra lá, o cara tem camiseta, meu, ele vem primeiro. E aí, Fabrício Pontin, como é que tu tá, cara? Bem, tu tá cansado? E naquele ritmo, né? Ritmo de fim de outubro, início de novembro. Não sei vocês, mas aqui na leal e valorosa cidade de Porto Alegre está um calor do cão, né? O famoso mormaço porto-alegrense. Mas afora isso, tudo bem, um prazer estar com os guris aí, né? Tamo aí na atividade para gravar mais um Vira Casacas. A gente parou de contar, né, guris? Não tem mais condições. Não tem mais condições de contar. Eu não entendi por que o Fabrício começou lá pelas tantas a falar com um sotaque de integrante do TNT. Desculpa, tio. Eu às vezes me esqueço a minha origem na Zona Norte. Eu vou manter o meu sotaque dentro das barreiras geográficas da Zona Norte. Não invadirei mais a Zona Leste, muito menos o Bonfim. Foi mal aí. Desculpa aí, gurizada. Foi mal, vou tentar manter o meu sotaque na área demográfica que vai do Obirici até Cachoeirinha, e peço desculpas aí pela invasão, né, pela invasão dos maneirismos que não me pertencem. Não, é verdadeiro isso, Gabriel, desculpa aí, Divan. Pessoas comprando camisetas com foto de Fabrício Pontin. Eu quero um depoimento sobre isso, eu quero saber quanto tempo, né, você achava que ia demorar para esse dia chegar, enfim. Não, eu acho muito importante que no fim das contas, né, Gabriel, parece que a sociedade pode ser comodificada até o final, né? Parece que realmente todos nós podemos virar comodidades, né? E eu finalmente, né, eu cumpri meu destino histórico, né, que é virar algo para ser vendido no mercado por um preço, né? Então eu realmente estou muito feliz com esse que era o destino que eu esperava um dia chegar, né? O destino que me cabia no fim das contas. Muito bom. E agora, começando mesmo a perguntar, então, Pontinho, rapidamente, né? Primeiro, X ou Bauru? E segundo, TNT ou Almôndegas? TNT ou Almôndegas, eu prefiro cicuta. X ou Bauru, eu prefiro depende, tá? Porque vocês sabem que eu na realidade, a minha afiliação, ela é dupla, né? É Porto Alegre, Zona Norte, Vila Floresta, Cristo Redentor ali, né? E também Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Então eu precisaria fazer aqui uma referência ao Bauru da Tia Nena, na padaria central de Carlos Barbosa, né, que era a lancheria central de Carlos Barbosa, ali da frente da Igreja da Matriz, né, que era minha tia, ela fazia um Bauru com pesto, e que virou lendário na Serra Gaúcha. Então, né, fica aí essa referência de Bauru, é assunto muito sério na família Pontin. Então, acaba tendo essa referência também, porque sempre vem aquela coisa, né, não é como o da Tia Nena. Então, não. Esse é o problema do Bauru, nunca é que nem o da Tia Nena, não é como o da Tia Nena, que Deus a tenha em memória. Enfim, referências extremamente Carlos Barbosa Cor agora, nesse momento. Foi. Peço desculpas a todos. Muito bom, agora sim, vou poder passar a palavra para o Gabriel Divan, a minha parte está feita. Não, a minha também, o programa é sobre isso, na verdade, né? Então temos o Vira Casaca, isso, o Fabrício agora vai cantar Gata Maluca, né? Enfim. Pega o violão aí. Vou pegar aqui atrás o violão, já vou aproveitar, né? Bom, o que acontece, minha gente? Temos coisas para falar porque estamos em mais um momento
em que, sim, há eleições lá e aqui. Né? Vocês lembram daquela, né, Lula lá, Olívio aqui? Pois é, né? Nós temos eleições lá e aqui. Fabrício geralmente vem falar quando a gente tem alguma dúvida ou questão sobre eleições de lá, mas Fabrício fala volta e meia sobre coisas daqui também e vice-versa. E a gente queria começar jogando justamente essa bola para ele, porque ele anda com teorias, Felipe. Ele invade o WhatsApp dos amigos com teorias. Ele precisa expandir, ele precisa falar, ele precisa colocar isso, e nada mais justo do que a gente mostrar também para o povo. Alô, pobres, caros pobres, presta atenção. Alô, pobres! E pobres, escutem, né? Porque um professor universitário... que o estancieiro vai falar. Não, estancieiro não. Um professor universitário, PhD, né? Que tem raiz em Carlos Barbosa. Este homem vai passar a vocês o recado e vocês precisam entender. Não, brincadeiras à parte, mas não tão brincadeira assim, porque esse assunto será abordado. Fabrício, segundo o senhor... né, em Comunicação Privada 2024, né, que assim será citada nesse programa, de acordo com as regras da ABNT, agora com sobrenome em minúsculo, dentro do parênteses. Horrível. A gente vai aqui conversar sobre uma questão que o senhor tem levantado, de que, passado um certo otimismo inicial com o boom de Kamala Harris após ela ser escolhida para substituir o Joe Biden, né, o nosso querido, não é o bom velhinho, é o mais ou menos velhinho, né? É o vovô sim. É o vovô meia bomba, né? Pois é. Depois daquele otimismo inicial, parece que a gente tem algumas cartas na mesa aí que estão pintando alguns estados a mais de vermelho, de rosa, assim, um vermelho às vezes meio vivo, às vezes meio aguado, mas a coisa tá por aí. E a gente sempre lembra os nossos ouvintes que vocês talvez possam pensar assim, opa, é vermelho, então é nós, né? É bolo 50... Não é bem isso que acontece lá. Estou certo? Estou errado? O que o senhor tem a dizer? Tá certo. Os azuis são os democratas, os vermelhos são os republicanos. Bueno, Jeeves, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, uma correção: o nome da lancheria era original, tá? O nome da lancheria era original. Eu preciso registrar isso aqui, porque senão eu vou apanhar na possibilidade de alguém de Carlos Barbosa ouvir esse programa. Então, o nome da lancheria era original. Posto isso. Pessoal, vamos lá. O que está acontecendo, né? Primeiro, segue sendo uma eleição extremamente próxima. Não temos favoritos. Eu acho que mesmo que quando a novidade de Vaiabal da entrada da Kamala foi que virou uma disputa, coisa que com o Biden estava muito claro que não ia ser. Então, o entusiasmo da entrada da Kamala no pleito é que uma campanha que parecia mais ou menos resolvida e que o Biden ia perder provavelmente de forma histórica, se transformou numa campanha de uma natureza diferente. A natureza diferente dessa campanha, ela está praticada numa questão que é, vamos botar as cartas na mesa, existem muito poucos eleitores realmente indecisos. Existem eleitores tímidos, ou seja, eleitores que não querem falar que apoiam o Trump. Não existe eleitor da Kamala tímido, né? Esse eleitor não existe. Existem eleitores que vão votar num candidato de terceiro partido, onde existirem candidatos de terceiro partido na urna, e existem eleitores que não vão votar. Existem dois tipos de eleitores que não vão votar. Não, minto. 3 tipos de eleitores que não vão votar. Os tipos de eleitores que não vão votar por rejeição de ambos os candidatos e rejeição do pleito de forma geral, ou seja, que acham que eleições são uma grande bobagem, não importa votar, então não vão votar. Então, tem esse eleitor. E daí tem o eleitor de baixo entusiasmo democrata. O eleitor de baixo entusiasmo democrata é um eleitor que normalmente votaria na Kamala, mas que está vendo poucos estímulos para votar, seja principalmente por questões ideológicas, por não encontrar na Kamala uma possibilidade do que ele realmente ou ela realmente acredita em termos de política. Esse eleitor existe. E daí nós temos o principal eleitor democrata que não vai votar, que é o eleitor que não vai votar por causa de empecilhos econômicos, empecilhos legais ao ato do voto, que é o eleitor que precisaria de estímulos extras para conseguir chegar até a urna. Esse eleitor geralmente é vitimado ou por redistritamento. O que é redistritamento? Redistritamento é um tipo de política distrital nos Estados Unidos que muda a regra do voto a cada 2 anos.
Então, a cada 2 anos, a cada eleição parlamentar nos Estados Unidos, tu pode ter uma mudança na tua zona eleitoral, na regra de como tu vota, que nos Estados Unidos não é nem federal nem estadual, é distrital. É aí que entra o gerrymandering, Fabrício? Eu tô traduzindo gerrymandering como redistritamento, tá? Entendi, eu não sabia que essa era a tradução. A melhor tradução, porque isso existe em português também. O Brasil tem redistritamento na política eleitoral, só que ele é determinado pela via do TSE para o TRE. Só para dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre sofreu redistritamento. Por quê? Porque nós perdemos um vereador. Isso é redistritamento. Quando a gente perde um vereador, isso significa que a partir do último censo, Porto Alegre teve uma redução demográfica, né? E daí mudou o número de vereadores em Porto Alegre. E toda a região do Taquari, do Caí e do Jacuí sofreu redistritamento e isso impactou. Nós estamos estudando, eu, a Tatiana e a Rosana, nós estamos estudando isso. Isso impactou na abstenção, né? A abstenção foi muito grande também por uma questão de frustração com a eleição aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas também porque muita gente mudou a zona eleitoral, porque a zona eleitoral antiga deixou de existir. Então, em Canoas, por exemplo, coisa de 10, 15 colégios eleitorais simplesmente deixaram de existir. As pessoas tiveram que ir votar em outro lugar. Como isso implica em custo, né? Muitas vezes isso leva as pessoas a deixarem de votar, porque isso implica em custo de tempo, enfim. Mesmo em lugar onde o transporte é gratuito no dia da eleição e é feriado, né? Agora, vamos fazer a transposição para os Estados Unidos. O dia da eleição não é feriado, não tem transporte de graça no dia da eleição, não tem urna eletrônica, e as regras para como você vota podem mudar de 2 em 2 anos de acordo com decisões das assembleias municipais e das assembleias distritais nos Estados Unidos. Então, o tipo de documento que tu tem que levar documento com foto, não tem que levar documento com foto, tu tem infração em aberta de trânsito, te impede de votar sim ou não. Isso pode mudar a cada 2 anos. Então, na eleição passada que tu foi para a Assembleia Legislativa do Estado, não precisava apresentar documento com foto. Esse ano precisa. Como tu não é um cara politicamente ativo, tu nem sabia. Mas tu chega lá na urna e tu descobre isso. Essa pessoa acaba não voltando para votar de novo, né? E se ela descobre que ela tem que emitir um novo documento, isso também são custos para essa pessoa. E, por exemplo, ela acaba não podendo votar porque tem aberto alguma infração de trânsito contra ela. Isso acontece em alguns estados. Tu nem sabe que tu foi multado, mas tu tem uma infração em aberto. Na eleição de 2000, famosamente, né, aquela que o Bush ganhou do Al Gore, famosamente esse fator foi um dos fatores que levou a vitória do Bush, entre aspas, na Flórida. Que eleitores que tinham infração de trânsito em aberto não puderam votar em alguns distritos. Então, esse fator vai ser um fator determinante nessa eleição também, que é a abstenção por incapacidade de ir até a urna por razões financeiras, por razões geográficas, né? Isso vai ser um fator importante dentro da eleição e vai impactar muito o comportamento do eleitor. Então, o que decide a eleição esse ano nos Estados Unidos é muito menos o eleitor indeciso e muito mais o que nós podemos chamar de vibes, ou entusiasmo. O entusiasmo do eleitor. E dentro do entusiasmo do eleitor, a gente tem que procurar sinais de entusiasmo do eleitor. Então, o que tem mudado de, vamos dizer, agosto para cá no cenário? Tá? Então, o que muda de agosto para cá? O que muda de setembro para cá? O que muda do debate da Kamala? Porque o debate da Kamala com o Trump é o ponto, é a apoteose da Kamala em termos de popularidade. Né? Então, quando a Kamala faz o debate com o Trump, o consenso é que ela ganha do Trump no debate, ali ela está surfando a onda de maior popularidade do nome dela, né? E o Trump está no momento de maior falta de entusiasmo dos eleitores dele, tanto os eleitores radicais, que acham que ele teria amolecido, quanto os eleitores mais, abre aspas, convencionais do Trump, que seria esse eleitor... Vamos lá, Abal, Divan, quem é o eleitor que elegeu o Trump? O eleitor que elegeu o Trump é um radical? Não. O radical votou no Trump, mas não foi quem elegeu. Quem elege o Trump é quem? É um homem branco de classe média baixa e escolaridade até o ensino médio. Esse foi o eleitor que elegeu o Trump em 2016. Esse é o cara. Esse é o cara, junto com mulheres com o mesmo perfil que não votaram em tanta quantidade, mas votaram bem o suficiente no Trump para virar o jogo. E daí teve os outros 2 determinantes que tiraram a eleição da mão da Hillary,
que foi que ela não foi capaz de mobilizar negros na Pensilvânia. Então, os eleitores negros de Filadélfia, principalmente, não votaram na quantidade que teriam que ter votado na Hillary para ela vencer a eleição na Filadélfia, porque a Filadélfia foi quem determinou a eleição no fim das contas. Michigan e Wisconsin também foram para o Trump. É verdade, mas se esse perfil de votante tivesse ido na Filadélfia, é aquilo que eu sempre explico para os nossos ouvintes aqui no Vira Casacas, né? Eleições são eventos estruturais, os eleitores também teriam ido no Wisconsin, também teriam ido no Michigan. É uma onda. Né? Essa onda não ocorreu para Hillary e custou a eleição para ela em 2016. A Kamala precisa desse entusiasmo, ela precisa do entusiasmo desse eleitor. Só que esse eleitor que precisa estar entusiasmado também é o eleitor que mais tem custo para votar. Então, o eleitor negro de classe média baixa, na Filadélfia, no Michigan, no Wisconsin, na Geórgia, ele tem muito incentivo para não votar. Por que ele tem muito incentivo para não votar? Custa caro. O trabalho dele não vai liberar ele para ir votar naquele dia. Vai ter fila na zona eleitoral dele. A zona eleitoral dele provavelmente mudou de lugar. Provavelmente estão pedindo mais documentos para ele votar esse ano. Então os democratas têm a missão de colocar na cabeça desse cara que é importante votar e dar incentivos para esse cara aparecer para votar, né? Apesar de todos esses contra-incentivos estruturais que vão estar acontecendo. Junto com isso, a gente tem que interpretar um dado que na literatura de ciência política, de teoria do voto, a gente chama como dado confundente, tá? Serve tanto para o Trump quanto para o Bolsonaro, que é presumir que e muita gente fala muita besteira por causa disso, muita gente está enterrando o Bolsonaro e está enterrando o Trump porque pega um evento como um evento confundente. O Trump perde a eleição de 2020, o Bolsonaro perde a de 2022, correto, guris? Concordamos? Tudo certo, sim. Mas tem um fator confundente aqui, que é interpretar essas derrotas como sinal de baixa popularidade ou de diminuição de popularidade desses atores políticos. E isso é confundente. Por que isso é confundente? Tanto o Trump quanto o Bolsonaro fizeram mais votos em 2020, no caso do Trump, e em 2022, no caso do Bolsonaro, do que eles fizeram na eleição anterior. A diferença é que eles concorreram com pessoas mais populares do que as que eles tinham concorrido na eleição que eles tinham ganho originalmente. Então o Trump, ele é o segundo cara mais votado na história dos Estados Unidos. Ele fez mais voto que o Reagan. Ele fez mais voto que Clinton. Ele fez mais voto que Obama. A diferença é que o Biden é o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Ponto. E isso é verdade, inclusive, para os estados pêndulo. O Trump faz mais votos na Pensilvânia em 2020 do que ele fez em 2016. A diferença é que o Biden faz ainda mais. O Trump faz mais votos em Geórgia em 2020 do que ele faz em 2016. A diferença é que o Biden faz ainda mais. É aquela questão, o Bolsonaro super performou no Nordeste do Brasil comparado com 2018. A diferença é que o Lula foi melhor ainda. Então o Lula tinha muito mais popularidade. Esse é um sinal preocupante para Kamala. Por quê? Porque o Trump nunca teve tão popular. Se a gente pega a popularidade pessoal do Trump, o Trump está na maior popularidade pessoal que ele já teve. Porque nós vivemos numa era de popularização, ele também está com a rejeição mais alta que ele já teve. Inversamente, a Kamala tem uma rejeição relativamente baixa e uma popularidade boa. A pergunta é, a popularidade dela é boa o suficiente para ela superar a maldição do incumbente? O que é a maldição do incumbente, né? Mais um fato novo na teoria política e na teoria do voto. Antigamente, nós achávamos que você ser o cara que estava concorrendo à reeleição ou representar o governo era bom, porque tu tinha a máquina, tu tinha a vantagem da máquina do teu lado. Deixou de ser verdade. Deixou de ser verdade que você representar o governo de situação é uma vantagem. No mundo todo, candidatos tentando reeleição estão tendo dificuldade. O Biden teve tanta dificuldade que nem teve a oportunidade de concorrer. Né? Então, esses fatores eles estão desenhando um cenário bastante único nos Estados Unidos nesse momento. E daí o que a gente está vendo? Essa mudança de entusiasmo está movendo as pesquisas e a percepção das pesquisas mais pró-Trump do que pró-Kamala. Só que assim, cara, tava 51-49 para Kamala nos estados-chave e agora tá 51-49 para o Trump.
Isso é muito perto, mano. Isso é muito perto. E daí tem um outro fator que é, a gente sabe que está rolando algo estranho com algumas das pesquisas nos Estados Unidos por causa de manipulação interna dos números. A gente sabe que está rolando coisas estranhas com algumas dessas pesquisas, e a gente sabe que, por exemplo, o mercado de bets está afetando como pesquisas estão operando. Inclusive como as pessoas estão respondendo pesquisas. Por quê? Vocês me permitem nerdear um pouco? Não, eu acho bem legal esse negócio, Pontinho, de falar sobre a questão das bets, porque aqui no Brasil a gente teve a proibição, né, de se apostar em cima de eleição exatamente por causa de medo que alguma coisa nesse sentido funcionasse. Então eu acho bem bacana dar uma aprofundada nessa questão. Então vamos lá. Quando a gente trabalha na teoria do voto, a gente tem toda uma gramática de como a gente lida com o problema de escolha e de preferência, tá? Eu, Fabrício, eu não uso a palavra escolha mais. Não para falar de voto, tá? Eu só uso a palavra preferência. Só que o que acontece? Geralmente, quando nós fazemos uma pesquisa, a gente está pedindo para o respondente declarar uma preferência. E nós esperamos que essa preferência seja a representação de uma preferência observável. O que isso quer dizer? Que a preferência declarada dele, ou dela, ou dele, vai traduzir como uma preferência observada na frente da urna. Então, quando eu pergunto pro Abal, Harris ou Trump, o Abal declara Harris. E eu, analiticamente, digo, a preferência declarada do Abal deve corresponder a uma preferência observável na urna. Tudo bem até aqui? Sim, tudo tranquilo. Acho que sim, né? Não tem muito drama. Bets estão alterando isso. Por quê? Porque essa putatividade, eu disse putatividade, ela espera uma transitividade entre a preferência declarada e a preferência observada, que não corresponde ao comportamento do agente quando o agente está declarando uma preferência numa bet. Porque numa bet ele não está dizendo quem ele quer que ganhe, ele não está dizendo quem ele gostaria que ganhe, ele está dizendo quem ele espera que ganhe. E o que a gente está observando? Uma mudança de comportamento, o que talvez seja uma mudança de comportamento na resposta de pesquisas, onde indivíduos estão parando de responder pesquisas dizendo quem eles pretendem votar e respondendo quem eles acham que vai ganhar. Então isso pode estar alterando também ou confundindo um pouco o sample. Tá? Ou alguém da área de pesquisa que trabalha com pesquisa diria, tá, Fabrício, mas quando você faz a pergunta não é quem você espera que ganhe, é quem você vai votar. Eu entendo isso, mas o comportamento pode estar um pouco enviesado nesse sentido. Está totalmente em aberto, tá, pessoal? Está totalmente em aberto, e a verdade é, eu não acho que esse é um ano da estatística para a campanha norte-americana. Eu acho que esse é um ano da sociologia, esse é um ano da antropologia, esse é um ano do campo. No sentido que o que as pesquisas estão sendo capazes de capturar é uma fatia muito pequena do processo todo, mas ainda permanece aquela observação, né? Correlação não é causalidade. É verdade. Então pesquisas são correlatas. Tudo bem. Não é porque tem uma pesquisa que tu vai ter uma relação causal que vai implicar num resultado, beleza? Mas a pesquisa sempre te diz, como qualquer correlação, ela sempre te diz, puxa, mas dá uma olhadinha aqui que isso aqui parece interessante, né? E vamos entender o que está acontecendo. Mas assim como outros colegas, eu estou um pouco suspeito das pesquisas esse ano, eu acho que tem muita coisa estranha acontecendo, tem muitos agentes estranhos dentro das pesquisas que estão rolando. Tu olha para como a composição está acontecendo, como a composição está sendo feita, tu fica um pouco suspeito disso. Então, tá um ano estranho para avaliar as pesquisas nos Estados Unidos, não obstante a completa obsessão dos Estados Unidos com pesquisa, né? E nisso tem o fator Musk. Deixa eu fazer um recorte aqui, Pontinho, porque quando tu deu essa pausa ali para falar sobre obsessão de pesquisa, eu comecei, né, recentemente a tapar um buraco que tinha na minha formação, que eu nunca tinha visto West Wing, Fabrício. Aí daí eu perguntei para nossa amiga Renata, né, será que vale a pena ainda ver 20 anos depois? E ela disse, olha, eu acho que é até mais legal ver em retrospecto do que naquele momento. E eu acabei de ver um episódio que era exatamente sobre questão de
pesquisa interna de partido e coisa assim, é divertido, né? É um seriado divertido, apesar de, né, ele ter aquele problema de te fazer perder qualquer ilusão que tu possa ter a respeito de um governo, que parece que os caras passam 98% do tempo fazendo mancomunações e trocas de favores do que efetivamente tentando governar. Ah, bom, mas é isso aí mesmo. Ok, beleza, né? Mas fecha que a gente está acostumado a ver outra coisa. Mas, Pontinho, o que eu ia te perguntar é o seguinte, né? Se a gente teve, em momentos passados, muito importante a participação de negros, muito importante a questão hoje, né, de latinos, a gente vê agora acontecendo de talvez não tenha todo esse apoio todo por parte dos negros, e a gente tem, talvez, né, aqui é que eu entro, talvez estranhamente um apoio de latinos pro Trump, o que talvez não seja tão estranho assim, já que nós somos conservadores pra caramba, né? Digo como um geral, assim, na população latina. E talvez tenha uma outra questão, e aqui eu quero saber se eu tô certo ou errado, que é meio de pau no cu dos outros, né? Já que eu consegui o meu green card, então eu já estou satisfeito, se não entrar mais ninguém, dane-se, né? Porque a política do Trump em relação a imigrantes, pelo menos o que ele pretende, é bem complicado. Então, minha primeira parte da minha pergunta, assim, na verdade, seria em volta disso aí. Como é que anda a questão, né, quando a gente faz o recorte dessas pesquisas em relação a negros, se eles vão ir ou não vão ir votar, se vão ir votar, se o fator até racial da própria Câmara teve impacto nesse negócio, né? E segundo, esses latinos, eles estão mais preocupados com quem não vai conseguir entrar mais, ou já tá bom para eles mesmo, agora que eu já tô aqui, eu quero um conservador lá, alguém que seja mais visto como religioso, etc, etc. Apesar da gente saber, né, que só porque o cara encomenda a Bíblia da China a $3 e vende a 60, isso não faz dele, na verdade, né, um ícone da defesa da religião. Primeiro, eu acho que é importante pro pessoal que está nos ouvindo botar na cabeça uma coisa. Quando a gente diz que os latinos não estão votando na Kamala, ou no Biden, ou nos democratas, não quer dizer que 70% dos latinos estão votando no Trump, tá? Quer dizer que 30%, 40% estão votando no Trump. O Trump continua perdendo com latinos. Ele está perdendo de pouco, e é esse o problema, ok? O que se esperava é que conforme a população latina se estabelecesse, ela viraria um bloco de votos para os democratas. Isso era o que se esperava na Flórida, era o que se esperava no Texas, era o que se esperava na Califórnia, e de fato aconteceu na Califórnia, era o que se esperava em Nova York, que tem uma população latina enorme, e de fato aconteceu em Nova York, era o que se esperava na costa, em toda a costa na realidade, e aconteceu em vários estados. Mas havia uma expectativa no sentido da Flórida e do Texas com relação a essa mudança demográfica populacional, conforme a população latina fosse ficando maior e mais adulta também, né? Então, o que a gente vai ver? Só para ter mais de novo, para a gente ter uma ideia, tá? Na última eleição, ok? Os latinos são 19% dos votantes na Flórida. Desses 19%, 52% votou no Biden e 47% no Trump, certo? O que acontece? Por que esse dado é um dado chocante? Porque com a Clinton foi 62%, diminuiu 10%. Então, o dado que tem chamado a atenção não é o número bruto de latinos que apoiam os democratas, continua sendo uma maioria, mas sim a quantidade que vem migrando para os republicanos. E isso sim, isso está na casa desde a eleição do Obama, né, que o Obama é o último democrata a ganhar na Flórida, na primeira eleição do Obama, né, em 2008, ele ganha na Flórida. Desde o Obama, a gente vê uma migração muito grande de votos de latinos para os republicanos, que ainda não significa uma virada, mas que boa parte dos analistas vai dizer, no curto prazo, tudo indica que é uma virada. Ou seja, que a Flórida, por exemplo, vai virar um estado muito vermelho. Por quê? Por causa do perfil do imigrante latino na Flórida. Colombiano, cubano e brasileiro. Então, esses três perfis, por razões diferentes, tendem a ser bastante conservadores na Flórida.
na questão dos cubanos pela identificação com a política antidroga, né, nos colombianos. Então, os colombianos que estão na Flórida têm uma identificação muito grande com a discussão de polícia, né, são a favor de pena de morte, são a favor de uma política de fronteira hard, porque identificam na política de fronteira hard parte da questão do combate à droga, e boa parte desses colombianos tem uma aversão à questão da droga. Pode ser hipócrita, foda-se, não importa, mas pela história de como esses cubanos chegam na Flórida, né, ou fugindo do cartel, ou com uma história de abusos dos cartéis colombianos na Flórida durante a década de 80 e 90, né, então tem essa questão. Daí nós temos os cubanos. Os cubanos é a questão de Cuba. Então, quando o Obama ele enfraquece um pouco ou relativiza um pouco a política dos Estados Unidos com Cuba, ele perde esses cubanos. Então isso é muito nítido, certo? Então quando o Obama começa a mudar a política dos Estados Unidos com relação a Cuba, e eu acho que nós três concordaríamos que mudou muito pouco, que o embargo segue sendo uma vergonha, mas o pouco que o Obama fez, estrategicamente custou os cubanos para os democratas por uma geração. Então, assim, os cubanos estão perdidos para os democratas na Flórida por 20 anos. Só por essa questão. Porque é uma questão determinante ali. Tá? E daí nós temos a questão do imigrante brasileiro, que ele é relevante no contexto de Miami, de Orlando, de Fort Lauderdale. Né? Esse imigrante também vai ter o perfil do imigrante brasileiro que a gente conhece, que está nos Estados Unidos, que é uma pessoa conservadora. Né? É um imigrante classe média baixa brasileiro, que vai lá vincular com os piores aspectos do American Dream. E eu também gostaria de saber quantos desses imigrantes brasileiros são cidadãos americanos e votam. Eu acho que seriam poucos, tá? Eu acho que tem pouco cidadão americano de origem brasileira na Flórida o suficiente para determinar. Eu acho que é mais realmente a questão dos cubanos e da comunidade cubana, né, da comunidade panamenha e da comunidade colombiana na Flórida que tem essa característica. O que é interessante, o que é verdadeiro para a Flórida não é verdadeiro para Texas e não é verdadeiro para a Califórnia, tá? Então, no Texas e na Califórnia, os eleitores latinos continuam votando manifestamente em favor dos democratas. Então, essa análise do turn do voto latino, ela é exclusiva para a Flórida. Ela não serve para a Califórnia, ela não serve para Texas, ela não serve para New Mexico. Por quê? Porque é outro perfil de imigrante. O perfil ali é o imigrante mexicano. O imigrante mexicano é democrata. De carteirinha, esse imigrante não virou casaca, né? Para votar com os republicanos. Então, quando a gente fala do voto latino, via de regra, nós estamos falando do filho de imigrante, neto de imigrante, já bisneto de imigrante, em alguns casos, na Flórida. Né? Que é um cara que se identifica como latino, mas é americano em 2, 3 gerações já. Não é, para usar o termo fresh off the boat, né? Não é alguém que acabou de sair do... para deixar bem claro para o ouvinte, isso não é um termo racista, tá? Beleza, mas, enfim, só para colocar isso. Então tem esse perfil. Tu falou da questão dos negros nos Estados Unidos. 2 situações bem diferentes. Quando a gente fala de negros votando nos republicanos, a gente está falando de 5, 7, 10% da população de votantes, entende? Tipo, jovens negros, homens negros americanos que estão votando no Trump. Daí tu vai ver o número. Aumentou. Sim, aumentou de 10 para 15%. 10 para 16%, se tanto. Esse número só é significativo porque existe redistritamento, ok? Se os negros e as negras norte-americanas e norte-americanos pudessem votar sem impedimentos, toda a eleição norte-americana ia parecer muito com a eleição de 2020. Essa era a minha questão, Pontinho. Eles querem votar na Câmara, mas todos esses impedimentos e gerrymandering e coisa que estão atrapalhando. Exatamente. Tá. Essa é a minha leitura. Sim. A minha leitura é categórica, tá? Nós temos uma foto de como é uma eleição norte-americana com menos impedimentos. É uma eleição onde os republicanos não têm chance. 2020. 2020 tinha tudo funcionando para os republicanos, meus amigos. Tudo. Eles tinham governo na mão, eles tinham intimidação de voto, o diabo a 4. Só que foi mais fácil votar pelo correio, teve mais incentivos para voto pelo correio, não teve impedimentos pela questão legislativa, tiveram que levantar isso e mais pessoas conseguiram votar.
E daí a gente viu o que acontece nos Estados Unidos quanto mais pessoas conseguem votar. Estados como Georgia e North Carolina, de uma hora para outra, entram na disputa. Uhum. Porque se torna mais fácil votar. E os republicanos aprenderam com isso, tanto que eles tornaram o voto em Georgia muito mais difícil esse ano. Então, qual é o fator que nós temos que ver? O que nós vamos ver aqui no dia da eleição? A gente vai ver como é que está o número de votos em Georgia, nos distritos chaves. Se tiver abaixo da expectativa, tá para o Trump. Se tiver acima da expectativa, tá para Kamala. Posto isso não quer dizer que não existe um perfil de votante nos Estados Unidos negro que está votando nos republicanos e não votava nos republicanos antes, tá? Não quer dizer. Existe esse eleitor. É um eleitor de classe média baixa, escolaridade até ensino médio completo, e que está frustrado com a política convencional e com a discussão de raça dentro dos democratas. Esse eleitor ou não vota, ou vota nos republicanos quando os republicanos têm um candidato antissistema. Ok? Mas a gente está falando 7, 10, 12% dos eleitores negros. Ok? Não é um número grande. E o que eu quero dizer com isso? Só que esses 7, 10, 12% de eleitores negros são densos. O que eu quero dizer com densos? Eles votam sempre. Enquanto os outros 87% são opacos. Por quê? Porque eles estão diante das dificuldades de votar vinculadas aos processos de redistritamento. Desculpa se isso ficou muito técnico, mas é por aí que eu iria. Não, acho que é importante. Acho que é bem importante. Gabriel Divan. Eu ia perguntar uma coisa, Fabrício. Eu não sei se é possível esse paralelo, né? Antes de tu mostrar pra gente aí um mapinha que quem tá no nosso Instagram aí eventualmente vai conseguir olhar, e a intenção, já fica o alerta, né? Siga o Vira Casacas em todas as redes aí, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram também com cortes e materialzinho que não tem na outra, e estamos lá na outra com um materialzinho que não tem no Insta, é uma loucura. Mas antes desse mapinha aparecer, e a gente vai explicar ele também para quem só está nos ouvindo, é claro, eu queria saber se tem algum paralelo, porque me interessou aquela coisa de tu falar nos eleitores tímidos, porque tratando de Brasil, eu vi na outra semana uma pesquisa muito interessante, e é claro, com toda aquela coisa que a gente tem, né, aquela desconfiança natural, com pesquisas, essa altura do campeonato, né, eu realmente não tinha pensado no fator bet, eu não sei se ele é importante no Brasil também, a gente pode... Eu diria que ele é mais. E tá, eu quero te ouvir sobre isso então no pacote, tá? Mas eu vi uma pesquisa que eu achei assim, ó, um dado que eu vi poucas vezes explorado e que talvez só agora faça sentido diante de tudo que a gente tem vivido politicamente no nosso país. Eles pegaram, por exemplo, São Paulo e Porto Alegre, e colocaram a questão e os números de quantos eleitores, eventualmente, né, esses candidatos como Boulos e a Maria do Rosário captariam de um eleitorado de Lula. E olha só que coisa louca, né? Porque tu falou que Bolsonaro performou bem no Nordeste. Quando a gente vê o mapa eleitoral do Nordeste no Brasil, né, parece um cinturão republicano nos Estados Unidos, só dá vermelho, né? Porque aqui a significação das cores que a gente costuma usar é outra. E a gente viu a vitória cachapante do Lula, o que também não significa que Bolsonaro não fez muito voto, né? Porque a gente já colocou aqui que Bolsonaro fez muito voto. O problema é que Lula é uma máquina que bate recordes nesse sentido. Só que aí, perguntados sobre, entre os eleitores de Lula em São Paulo, quem iria de Boulos, o número é bastante grande, mas atenção, não é total. Vai para os 80 e alguma coisa bem significativa, né? Bem mais para o final dos 80 do que para o começo. Agora, em Porto Alegre, o número é bem menor. Uhum. Pessoas que foram de Lula numa cidade em que Lula ganhou na eleição de 2022 não conseguem ir para Maria, e aí o pessoal fala assim, ó, será que candidatos de quais partidos, né? A gente tem um paralelo também interessante, claro que não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas, mas tem um paralelo muito interessante em para quem vai, ou para quem iriam os votos da Tabata em São Paulo, para quem iriam votos de Juliana em Porto Alegre, mas na verdade é que a gente não está nem falando quem é que absorve votos de terceiros ou de centro ou coisa parecida. A questão é quem é que absorve votos, né, de pessoas que foram, né, direto no 13, em 2022, na eleição presidencial,
mas não vão exatamente... O número da Maria do Rosário me chocou bastante, assim. É uma parcela muito significativa que foi de Lula, de acordo com a pesquisa, mas não vai de Maria. Sendo que o adversário não é moderado. O adversário faz muito tempo que se jogou nos braços do bolsonarismo. Dá para fazer esse paralelo do eleitor tímido ou do eleitor, né? Muito se fala do fenômeno Bolso-Lula, né? Quer dizer, quem vai de um numa eleição vai de outro noutra. A gente tem todo esse cenário. E aí, claro, né? Tu pode falar de bets e tu pode falar também, né? Eu sei que tu quer falar de o quanto a questão da periferia, quanto o pessoal decodificou a periferia, quanto o pessoal entende a periferia, quanto o pessoal tem que ficar dizendo o que a periferia deve fazer e em quem deve votar. Posso mostrar alguns mapas para a questão de 2022 no Brasil, para tentar falar um pouco da tua pergunta, Gabriel? Claro, e a gente já sabe que vai aparecer esses mapas aí, você deve estar vendo isso num corte no Instagram. Só peço que tu sempre explique o mapa aí, porque a gente está majoritariamente escutando. Primeiro, eu quero mostrar, dando crédito, nós estamos vendo um mapa do G1 sobre as eleições de 2022. Ele é um mapa de distribuição de voto na eleição presidencial. Eu estou focando na região que foi mais determinante para a eleição de 2022, que foi o Triângulo Mineiro, e o início da migração para Bahia, especificamente, a partir do Triângulo Mineiro com a Bahia, né? E daí subindo para o Nordeste como um todo. O que a gente vai ver aqui? A gente vê nessas regiões uma mudança de coloração muito forte, que é uma mudança de coloração para tons mais rosados e, às vezes, por exemplo, até azulados dentro de algumas dessas regiões. Essa mudança de coloração de uma eleição para outra, ela vai indicar um ganho territorial do Bolsonaro nesses locais. Então, a gente viu o Bolsonaro performando mal, mas não tão mal quanto em 2018 nessas regiões. Quando a gente diz que o Bolsonaro ganhou terreno no Nordeste, é sempre comparativo. Só que ganhos de 2, 4, 5% em eleições que são eleições sobre 2, 3%, são ganhos extremamente significativos. Eles não vão refletir necessariamente numa eleição municipal. Se a gente olha, no entanto, para o mapa da eleição municipal no Brasil esse ano, eu não cheguei a pegar esse mapa, a gente vai ver que a transferência não foi nem tão fácil nem para Lula, nem para Bolsonaro. Porque a eleição municipal é um animal diferente. Nós vamos ter lugares do Brasil onde a União Brasil está junto com o PT. Nas eleições municipais, o PP, que é um partido relativamente pequeno em termos de representação no Congresso Nacional, assim, não é uma potência. Nos municípios, o PP é uma potência enorme, tanto no Nordeste quanto no Sul. Né? Tu olha no Nordeste, o PP foi muito bem nos municípios. E daí nós vamos ver locais onde o Lula foi relativamente bem. Fortaleza. No segundo turno, o Lula foi muito bem em Fortaleza. Pô, a eleição de Fortaleza tá bastante indicando uma vitória de um bolsonarista. Lá, no segundo turno. Salvo o melhor juízo. Natal, mesma situação. A gente pega municípios onde o Centrão, no Nordeste como um todo, parece ter sido o grande vencedor. Mesmo onde a esquerda venceu, o Centrão parece ter saído no nível municipal muito fortalecido. Então, a ideia de transferência de voto nos municípios me parece um pouco apressada no contexto brasileiro, tá? Eu não acho que teve uma transferência de 2022 para 2024, mas eu acho sim que a eleição de 2024 nos municípios indica algo sobre 2026 e dá sinais interessantes e diria até bons para a esquerda. Para a esquerda, tá? Não que a esquerda tenha que me ouvir, eu sou um liberal safado. Foda-se o que o Fabrício pensa. Mas eu acho que o pânico com relação à performance da esquerda tá um pouco ruim, porque é uma leitura errada. Muitos candidatos e muitas plataformas fizeram muito bem. E outra, eu espero que a leitura que... Eu tô vendo umas leituras que estão me dando pânico. De dizer, os identitários estão fudendo com a esquerda. Como assim os identitários estão fudendo com a esquerda? Os identitários são quem ganha a eleição. Olha para a composição da Câmara Municipal de Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre teve uma vitória da esquerda enorme. Aumentou o número de candidatos da esquerda na Câmara Municipal de Porto Alegre. Mas quem ganhou? Os identitários, que coisa. Que coisa, né? Quando você dá para as pessoas representação, elas votam. Olha só que coisa incrível. Né? Que surpresa. O que é uma coisa que a direita finalmente descobriu, diga-se de passagem, no Brasil. A direita no Brasil descobriu que ser identitária compensa.
É isso que a direita no Brasil descobriu e está ganhando a eleição porque ficou identitária. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de fazer essa leitura. A direita no Brasil está ganhando a eleição porque é identitária. Porque ela identificou quem é a população que quer votar numa determinada pauta e dá para essa população o que ela quer. Que coisa louca, né, gente? Quando você corre com uma plataforma que é popular, as pessoas que se identificam nela votam nela. Surprise! E me parece que 2024 está dando um recado muito claro com relação a isso. E que a política mais do que nunca é local. A Maria do Rosário, que fez uma performance muito mais baixa, que historicamente é a performance da Maria do Rosário em Porto Alegre, perdão, não da Maria do Rosário, mas do PT em Porto Alegre, dá esse indício. Por quê? Porque a Maria do Rosário não está identificada com as pautas da cidade. Ela é uma pessoa que está há muitos anos em Brasília, né? E isso acabou atrapalhando a campanha dela em grande medida. Então, me parece que esses são sinais para 2026 importantes que a campanha municipal mandam, que não são tanto sobre Lula versus Bolsonaro, mas sim sobre como vai ser a configuração política das pautas para 2026. E me preocupa muito uma conclusão que vai dizer que pautas identitárias não importam. Eu acho que a conclusão tem que ser justamente o contrário. A conclusão é, onde tem voto para a esquerda nesse momento, são em pautas identitárias. Pautas de representação de periferia, vinculadas à moradia, saneamento básico, transporte, pautas específicas, reivindicações específicas de grupos específicos, né? E na questão LGBTQIA+, que eu acho que boa parte, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, dos vereadores que se elegeram com sucesso foram com essa bandeira. Então, compensa ter essa representação. Posto isso, eu acho que eu perdi um pouco, Divan, o teu ponto com relação... Isso aí, eu falava desse eleitor tímido, mas eu acho que a questão quando tu fala da não transferência e da não polarização Lula-Bolsonaro para sempre vigorando no município, né? Eu acho que já responde. Mas a questão da Beth me interessou bastante isso daí, né? Me interessou bastante porque não só nos Estados Unidos, mas aqui talvez de forma mais aguda a gente vive uma crise, né? É uma crise de saúde pública da questão da Beth, né? É uma crise de saúde pública e talvez pior, tá? O pior de tudo. É uma crise de informação. No sentido que essas coisas simplesmente entraram dentro de uma normalidade institucional, entraram dentro do dia a dia institucional, e ninguém educou ninguém sobre como usar, ninguém educou ninguém sobre as consequências, se normalizou isso, né? A gente tem que encarar o completo bizarria de treinador de futebol entrando em coletiva com boné de bet, de programa esportivo falando de bet, normalizando fazer uma fezinha o tempo todo, né? A hipocrisia do aposte com responsabilidade é uma brincadeira, né? E que isso está traduzindo para todo um esquema, digamos assim, de representação social mesmo e até de possibilidade de ganho, que as pessoas estão fazendo uma fezinha como uma forma de ganhar uma grana extra. Então, a gente está vendo esse impacto de forma muito forte e a gente está vendo que está mudando um pouco várias partes da cultura, digamos assim, de competição. Então, o que nos interessa aqui é especificamente como as bets estão afetando o mercado eleitoral. E a gente está vendo que estão. Então, por exemplo, a gente está vendo no caso dos Estados Unidos, o Elon Musk está claramente manipulando o mercado de bets. Porque ele sabe que ao manipular o mercado de bets, ele manipula o entusiasmo da eleição. Em São Paulo, nós não temos indícios fortes, mas nós temos indícios que um dos candidatos, né, que o ouvinte do Vira Casaca sabe quem é, né, que um dos candidatos estava sim especulando com bet, inclusive alta e baixa. E tem uma excelente tese que esse candidato perdeu de propósito para levar uma graninha para casa. Tem essa tese por aí. Essa eu não sabia. Vou te dizer que eu não ouvi essa aí, Pontinho. Estou chocado aqui. Tem. Não sei quem pode ser isso aí. Não, eu também não. Eu não diria nomes completos, né? Mas então nós temos toda essa questão de apostar na baixa, ganhar na alta, né? Levar as pessoas a apostarem que você vai vencer e daí te retirar e apostar que você vai perder.
fazer esse movimento. Existiu esse movimento em São Paulo do sábado pro domingo, tá? Existiu um movimento bizarro de apostas de grande valor, que um candidato que estava para ficar em segundo ou primeiro lugar ficaria em terceiro, enquanto as bets indicavam ele em primeiro ou segundo. Ou seja, você apostava contra a margem principal. E daí tu viu grandes valores sendo colocados nesse cara para terceiro lugar. Pontinho, mas assim, ó, com essa proibição do TSE das bets, onde que tá rolando? O mercado em si de bet já é uma porcaria. Isso aí tá rolando mais abaixo ainda desse nível. Não, mas tava rolando bet sim, cara, para candidato, claro que sim. Porque foi proibido em metade de setembro, eu acho. Não, mas tava rolando em outros mercados, é que o pessoal posta em outros sites, daí entra a abertura, porque tu entra no site, o site te remete para outros sites. Quem me segue no Blue Sky sabe que a gente recebeu uma proposta, eu passei pro Divan, de um site desse aí que tu podia apostar assim, ó, em coisas do tipo: os aliens vão pousar na Terra em 2030, sabe? Tinha de tudo. Mas aí veio isso aqui, eu tô te perguntando por causa disso, né? Porque esses maiores, vamos dizer assim, né? Esse que tu fala que aparece com treinador e tarará, a princípio, pelo que eu vi, aceitaram esse negócio e não estavam fazendo as apostas. Mas eu te pergunto exatamente, então é esse segundo, terceiro escalão ali dos caras que estão efetivamente cagando pra tudo, né? Esse negócio de regulamentação, de eu não sei o que, esses caras não estão nem aí, estão lá com um site hospedado no Caribe e foda-se o que é a norma do TSE, né, cara? Exatamente. E daí o pessoal consegue acessar isso, faz bet ou em Bitcoin ou em qualquer outra coisa e consegue ter esse retorno, certo? Então, a gente tá vendo que tá tendo uma mudança a partir disso. E é claro que tem que regulamentar esse negócio, cara. Na real, me parece que o ideal seria proibir. Mas o problema da proibição é justamente esse empecilho. Proibiu-se em setembro, né? Para a eleição. E mesmo assim as pessoas apostaram em sites externos. Então, isso ou isso acontece de forma coordenada, global, ou vai ser muito difícil controlar. Só que, claro, o impacto fica muito menor. Porque pelo menos daí o jogo do tigrinho não vai poder fazer anúncio no Instagram, entende? A gente não vai ter, pelo menos, essas companhias fazendo esse tipo de anúncio dentro do estádio de futebol, comprando estádio de futebol, comprando camisa de time de futebol. Né? A gente viu uma pesquisa aí que saiu com que o pessoal está perdendo grana full dentro dessas questões. Então, é um cenário desesperador. Ainda mais quando tem agentes que nem o Elon Musk, que são capazes de manipular esses mercados. E, de novo, daí entra dentro da comunicação da preferência, que é, o cara vê que a preferência na bet é pelo gain do Trump, ele vai dizer, a minha preferência nessa eleição é pelo gain do Trump. Então, o mercado de bets, os posters, né? O mercado de bets, eles acabam influenciando como as pessoas se entusiasmam ou não pelo pleito eleitoral. Vou aproveitar que tu falou do Musk aqui, então, para eu fazer novamente uma pergunta dupla, né? Porque eu não estou reclamando disso, Pontinho, tá? Tu fala bastante, então eu gosto de aproveitar as minhas perguntas. Não estou reclamando, ninguém reclama disso aí. Primeira questão. Anteriormente, tu tinha falado da questão de ter outros candidatos, né, candidatos independentes, e eu vi passando assim, gente fazendo aquela, né, meio que um Ciro às avessas, dizendo, poxa, agora era a hora de, me corrija se eu tô errado, a Jill Stein, isso? Dela abrir mão da candidatura dela porque exatamente está perigando todo o negócio da candidatura democrata, então ela podia sair da corrida, os votos dela migram, né, para o Partido Democrata, migram para a Câmara, e isso ajudaria muito. Então, em primeiro lugar, chegamos a esse ponto de realmente ter que negociar, como é o caso da Jill Stein, para ela abrir mão da candidatura, e segundo, né, isso que tu traz agora do Musk. Tá? Porque eu acho que muita gente tem uma questão que eu acho extremamente pertinente, já que a gente vive num país que tem lei, sabe? Que é, porra, esse cara vai em comício, tá? Esse cara faz showzinho dele, aquela coisa ridícula que a gente já falou a respeito. Esse cara faz sorteio envolvendo você votar em uma... agora me fugiu o nome, mas enfim, né? Numa pesquisa, tá?
Vou sortear, vou pagar se você chamar amigo, vou sortear $1 milhão por dia e mais, né? Ele é dono de uma mídia social, ele é dono do X, e ele dá dinheiro para um PAC para anunciar na plataforma dele. Uhum. Isso pra gente é um negócio super esquisito, cara. Outro dia, né, eu cheguei a brincar do negócio que é o sonho molhado de muita gente de você ter voto impresso que daí tu deposita numa urna em qualquer loja da Havan e concorre a prêmios, sabe? Aqui seria um negócio impensável, né? E eu acho mais esquisito ainda, né? Eu e o Divan, a gente comentou disso no último episódio, até, né? No nível de aparências, Pontinho, sabe? Eu tô falando no nível de aparências. É muito mais escrachado do que outros. O Zuckerberg é dono do Facebook, a gente sabe muito bem o que ele faz e o que ele já fez, mas ele não é um cara que sai gritando sobre isso aí. O Jeff Bezos, ele é dono de jornal, mas tu não vê ele fazendo descaradamente o uso disso aí. Uhum. Vamos combinar um negócio? Não sei se vocês dois concordam comigo, mas vamos combinar um negócio. Se isso aí fosse feito às escondidas e alguém acha a documentação, é escândalo. E parece que ele fazendo as abertas, todo mundo tá olhando e dizendo assim, tá, olha ali, ó, é muito excêntrico da parte dele. Ele que vai tomar no meio do cu dele, né? Mas enfim, Jill Stein e Elon Musk, Fabrício Pontinho. Vamos por parte então. A Jill Stein vai continuar concorrendo, ponto. Tá? Ela não vai sair. E ela não vai sair porque ela cumpre uma função. A primeira função dela é chamar a atenção para a Jill Stein e para o Partido Verde, nos Estados Unidos. Então ela tem essa função. E infelizmente, porque eu acho que seria uma coisa positiva existir um terceiro partido sério nos Estados Unidos, tá? Acho que seria muito bom ter um partido independente de fato nos Estados Unidos. Só que não é o caso, né, gente? A função da candidatura da Jill Stein hoje é desmobilizar eleitores. Fundamentalmente isso. Então, ela existe para desmobilização de eleitores democratas. Para dar para eleitores democratas uma outra alternativa, que mobiliza eles a votar em alguém que não seja Harris. Esse eleitor talvez fosse um eleitor da Harris, não sei, tá? A minha intuição essa desmobilização ela é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Esse eleitor é um eleitor que se não tivesse a Jill Stein no pleito, provavelmente ele não votaria, ok? Eu não acho que ele votaria na Harris. É interessante perceber que o candidato que atrapalhava nesse sentido era o Kennedy. Porque o eleitor do Kennedy era um eleitor potencial do Trump. E a gente viu isso acontecendo muito claramente. Quando o Kennedy sai do pleito, uma parte considerável dos eleitores do Kennedy migram para o Trump. A Stein, eu acredito que ela tem como principal fator desestabilizar um pouco a eleição, manter ali 2 ou 3% de eleitores como eleitores que estariam em disputa putativa entre os dois outros candidatos principais. Mas a minha visão particularmente se você tira ela do pleito, você só aumenta a abstenção. Eu acho que poucos eleitores dela votariam na Kamala. Eu acho que os eleitores da Kamala que votariam na Jill estão votando na Kamala nessa eleição. Esse cenário do candidato do Partido Verde ser um candidato que atrapalha a eleição, eu acho que essa leitura ela funciona para 2002. Para a eleição do Al Gore. Daí sim. 2000, na verdade. 2000. O Ralph Nader custa a eleição para o Al Gore. Daí sim. Mas esse foi o último caso que a gente pode colocar. O terceiro candidato custou a eleição. Desde então, me parece que candidatos de terceira via, eles mais mobilizam eleitores que de outra forma não iriam votar, certo? Nessa eleição, tinha o Kennedy que estava mobilizando eleitores potenciais do Trump. E rapidinho ele saiu da onda dele. Quando ficou claro que o Kennedy poderia custar a eleição para o Trump, ele saiu da linha. Então, isso me parece bem importante para essa eleição. Assim, eu acho que a Jill ela é mais uma alternativa para quem de outra forma se não votaria. Tá? Eu não acho que a Jill é uma candidata que ameaça a Kamala. Certo? Eu acho que se a Jill não tivesse no pleito, o eleitor da Jill provavelmente anularia. Ou não iria votar. Certo? O eleitor da Jill, que é um eleitor moderado, que votaria no Partido Verde porque acha importante ter um terceiro partido nos Estados Unidos, esse cara, nessa eleição, vota na Kamala.
O outro eleitor, que é o eleitor motivado da Jill, é um eleitor que já rejeitou a Kamala e já rejeitou o Trump. Não sei se eu me fiz entender, guris. Perfeito. Qual era o outro assunto aí? Elon Musk, por que não é compra de voto? Por que não é compra de votos? Vamos lá. O Musk, ele tá oferecendo $100 para quem participar de uma enquete. Essa enquete é uma enquete declarando o teu apoio. Vamos lá, vamos ver se eu lembro tudo. Tu tem que declarar apoio à liberdade de expressão, armas e eleições limpas. É engraçado. Qual é o problema? Se você assina isso, você ganha $100. Tu tem que apresentar que você é eleitor na Pensilvânia ou em alguns dos estados-chave. É isso. Você tem que comprovar que é eleitor num dos estados-chave. É isso que você tem que comprovar. Isso é compra de votos? Não. No contexto norte-americano, não. Por que não é compra de votos? Porque não é transacional. Não existe nenhuma proposta legislativa vinculada à liberdade a armas ou à liberdade de expressão nos estados que o Musk está fazendo a enquete. Então, não daria para dizer que ele está induzindo as pessoas nisso. Tá? E segundo lugar, ele não está dando nenhum tipo de incentivo direto ao registro. O que eu vi é que ele dá sinais de como se registrar para votar e como votar. Tá? Mas isso pode ser colocado como uma campanha de incentivo a voto. Não pode ser colocado como uma campanha de compra de votos. Então, basicamente, não tem absolutamente nada de errado no que o Musk está fazendo do ponto de vista da legislação norte-americana. Por quê? Porque não implica em transação ao voto. Ele não está pedindo um voto. Eu proponho agora para o BRICS fazer um movimento para a gente invadir esse país-eco e levar a democracia para lá. Mas não é uma democracia, é uma república. E posto isso, só para colocar pingo nos is aqui, imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse o George Soros ou a Soros Foundation oferecendo $100 para quem se registrasse para uma campanha de cidadania. Mesma coisa. Uma campanha de promoção de cidadania. Como é que seria a reação dos republicanos? Mas não seria compra de voto também, tá? Então, no contexto norte-americano, isso não é compra de voto porque não tem uma relação transacional. Não está nem perto de ser compra de voto no contexto norte-americano. Gostaria de pensar que no contexto brasileiro, tá, você faz isso. Então, Jorge Gerdau e Johan Peter faz uma... Pode dizer esse nome? Pode, porque eu não tô... É uma hipótese. Ele tá fazendo... Não tô não. Cara, tá? Não, então, ele nunca faria um troço desse. Não acredito. Nem sei o que é, ele não faria. Um Gerdau. Uhum. Qual que era Gerdau? Não, um Gordau. Um Gordau. Tá, sim, tá, uma ok. família hipotética de industriais do Rio Seco do Sul. Uhum. Eu ia fazer uma piada que eu não vou fazer. Mas vamos lá. Faz uma enquete oferecendo R$100 durante uma eleição. Para ver quem apoia o vergalhão. Isso. Para quem apoia, não, para quem apoia a bandeira do Brasil. Uhum. Né? Então, se você apoia a bandeira do Brasil e os valores brasileiros, os valores nacionais, responda essa enquete, assine esse abaixo-assinado em defesa do Brasil. R$100 para todo mundo que assinar. E aí, é ilegal? Divan, tu que é o criminalista do rolê, é ilegal? Cara, não me faça essa pergunta agora, porque eu nunca pensei nesse hipótese, não faço a menor ideia. Enfim, é uma pesquisa paga a respeito de uma coisa que não é nitidamente eleitoral, então a resposta eu não sei. Pois é, porque me parece que o TSE não iria se meter. Eu acho que ia. Imagina aqui, ó. Mas assim, ó, Fabrício, eu acho que é muito mais um negócio do tipo assim, ó. O Gordau faz uma enquete dizendo: você defende família, pátria e Deus, pátria e família? Não, vamos mais longe, então. Vamos mais longe, então. O velho da van, tá? Uma loja hipotética também. Uma loja hipotética. O velho da Ivan. Da Ivan, tá. O velho da Ivan faz uma campanha na loja dele, onde você ganha um voucher de R$100 em compra, se você assina uma petição em favor da família, da propriedade e do direito de armas. Uhum. E contra a ideologia de gênero. Eu tenho certeza que isso aí seria barrado, porque senão eles já tinham feito. Se o departamento de vai dar merda deles apitou, que já é um departamento fraquíssimo, porque deixa o cara fazer comício dentro da empresa,
Se desse para fazer isso, eles já tinham feito. Eu tenho 98% de certeza que aqui o brasileiro é educado, o brasileiro tem lei, tá? Não pode sair, cara. Isso é compra de voto, certamente. Esse é meu parecer. Não, mas olha só, basta ver o que em algum momento quase complicou o Sérgio Moro. Nesse cenário, o Ivan não é candidato, tá? Mas o que quase complicou o senador da República, Sérgio Fernando Moro? Abuso de poder econômico no sentido, entre outras coisas, de que ele tinha um tipo de campanha, depois migrou para outra, e recursos foram destinados com uma intenção e com um tipo de captação e não outro. Então, assim... Mas ele era candidato, Ivan, é diferente. Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo é assim, ó, eles estão em cima de coisas que eles querem estar em cima, né? Então, haveria total possibilidade de você reunir elementos de que o Deus, o Pátria e Família e não sei o que eram, na verdade, a pauta de um dos candidatos e que por isso poderia ser um tipo velado de campanha. Me corrige se eu estou errado, mas tem uma questão nos Estados Unidos que e vai existir algum tipo de limitação para doação de campanha, mas não para tu fazer essas coisas paralelas lá, né? Como, por exemplo, assim, odeio candidatas de cabelo preto. Não sei o quê. Um super PAC, fundamentalmente. É um super PAC. Agora, tu não pode dizer assim, ó, doação de 700 bilhões para a campanha de Trump, né? Não. Mas tu pode dizer assim, enfim... né? Essas coisas veladas. Eu concordo plenamente com o Divan, porque assim, eu acho que aqui no Brasil, falando bem sério agora, isso aí é abuso de poder econômico, tá? E também eu acho, olha, perigava dar um financiamento oculto de campanha. Nos Estados Unidos, também não pode. Aquela decisão da Suprema Corte que garantiu liberdade de expressão para empresas, né? Então, nos Estados Unidos, isso entra dentro da não intervenção, porque isso é speech. O lance isso é speech, isso é discurso. Então, entra dentro disso e você está dando um incentivo para a pessoa participar de uma enquete. Então, isso é discurso protegido nos Estados Unidos. E daí a liberdade econômica, você queimar seu dinheiro como você bem entender. Não é ilegal você distribuir isso. Porque tem isso, né? Que no Brasil é super regulamentado como você pode pagar para a pessoa responder uma enquete no Brasil, mas tem um monte de regra. Tu pode, tipo, sei lá, uma marca de margarina pode te compensar para você para você participar de uma enquete deles, né? Mas é compensação. Só para dar um outro exemplo, Pontinho, de uma coisa que está distante de uma enquete política, né? Mas, por exemplo, lá tu pode pagar pessoas para participar de uma pesquisa envolvendo um novo medicamento, uma nova intervenção. Aqui tu não pode. Aqui tu não pode dar nenhum tipo de vantagem. Nada. Não pode nem pagar o ônibus. Não, o ônibus tu pode. Depende do tipo de pesquisa, viu? Se for para compensação de gastos que tu teve, pode. Bom, eu acho que depende da pesquisa. Eu participei de uma que não pôde. Mas, enfim, não vem ao caso agora. Mas, assim, é super regulamentado isso no caso brasileiro. Na gringa, é isso que o Abal falou. Então, o Musk está dentro da lei nos Estados Unidos. Não é compra de voto no contexto norte-americano, não é sequer abuso de poder econômico, na realidade é protegido dentro de regra de liberdade de expressão. Porque não é transacional, não é explícito. Tá motivando as pessoas a votar porque elas querem. Prova que tem a relação causal direta. Senão eu te processo. E ganho. Né? Então, esse é o ponto aí. Mais um elemento que o Musk está entendendo, que é sobre entusiasmo. Ele está entendendo que essa é uma campanha sobre entusiasmo. Que essa é uma eleição sobre as pessoas estarem entusiasmadas ou não. Se elas acreditarem que elas vão vencer, elas vão aparecer em mais frequência. É aquilo que a gente coloca. Cara, mas tem mais uma coisa aí que transforma tudo pior, velho. Que é o seguinte, esse cara tem muito contrato com o governo. Não é nem o Soros, eu não sei se ele tem algum tipo de contrato, imagino que não. Agora a gente tá falando de um cara que tem muito contrato com o governo. Que é, né, a SpaceX só funciona por causa de contrato com o governo. Não tem outra coisa. De perder os contratos porque tocou o louco. E mais, né, imagina se, né, tem algum candidato que se elege e diz o seguinte, vamos acabar com o protecionismo de carro elétrico, entra a BYD aqui no mercado dos Estados Unidos, ferra com a Tesla também. Claro que sim. Então só piora, Pontinho. Gabriel Divan, o Gabriel tá muito quietinho hoje aí, vamos dar a oportunidade. Não, eu ia dizer justamente que eu me lembrei desse
dessa decisão da Suprema Corte, que é muito interessante, né? Que vai falar que no ramo de você pensar em fazer doação de campanha, pessoas jurídicas são pessoas também, né? Então, isso. A gente tem que pensar nos direitos fundamentais das pessoas jurídicas, né? Aquele tipo de coisa, assim, é muito interessante, vem bem nessa linha. Já leu essa decisão, Ivan? Cara, na verdade eu li um artigo que comenta essa decisão, né? Justamente naquilo que eu tinha dito agora há pouco, né? No sentido de, tu não pode fazer assim, ó, pega 600 trilhões de dólares e diz assim, eu vou dar tudo pro Trump. Mas tu pode fazer o comitê dos ideais, que são os ideais trumpistas ali, né? Enfim, né? Ou anti a outra coisa. É bem interessante de pensar e tu vê o nível da cretinice da coisa, né? Eu me lembrei também de um episódio do American Horror Story, que é em torno das eleições do Trump, né? E tem aquele casal de duas mulheres muito modernas, assim, né? A Sarah Paulson e uma outra menina lá. E elas brigam porque uma não votou na Hillary, sim na Jill Stein, né? Porque ela achava uma opção melhor e mais feminista, não sei o que. E ela, puta que pariu! Tu votou na Jill Stein, tu acabou com a campanha! Não, deu uma DR pesada do casal, né? Enfim, né, a grande cena daquela temporada lá é quando o Evan Peters, aquele comemora a eleição do Trump, ele passa Cheetos na cara, né, e fica laranja e simula que tá fazendo sexo com a televisão, assim, eu achei bem edificante. Muito bom. Não, muito bom. Mas, cara, a gente ainda tem que lidar com um cenário onde é difícil mexer nos Estados Unidos. A gente tem falado muito, né? E tem gente que joga a discussão só para ativismo judicial, ou, entre aspas, ditadura do STF, ou TSE, aí vai mudando, né? Conforme a maré, conforme o tribunal. Mas, cara, a gente teve uma manifestação dos órgãos oficiais, no caso do X e do Musk, que foi exemplar, cara, no sentido de dizer, olha, a lei está mandando bloquear o serviço se você não cumprir ordem judicial brasileira, entre outras coisas. E o cara regou de fato. Durou um mês uma queda de braço para o cara pensar assim, tá, vale mais a pena eu pagar tudo que eles querem, vale mais a pena isso. Não que ele tenha modificado a sua postura, a sua ideologia, não que a rede tenha deixado de ser um lixo ou coisa parecida. Agora, nos Estados Unidos é muito mais dramático discutir isso, né? Porque vai mexer com valores que, não se esqueçam, né, pessoal? Não é uma eleição esquerda, direita, Bolsonaro e Lula, isso aqui. Não, cara. Tu vai mexer com um monte de coisa que a própria Kamala não quer mexer, e se ela for tentar mexer, quem tá quebrado é ela, né? Nesse sentido. Olha aí o cara, chama aí o TSE deles aí, porque ele não pode. Não tem. Primeiro que não tem, segundo que não vai fazer isso, porque justamente entra nessa questão da liberdade de expressão, na questão da liberdade de associação política, sei lá, o que vale. Mas enfim. Então, eu acho que só pra gente pegar duas coisas aqui diferentes, então. Primeiro, por que esse fator do Musk importa, né? Importa porque mexe com o entusiasmo da eleição. E o entusiasmo é o fator que vai ou não levar as pessoas a votarem, vai determinar as pessoas encontrando nessa eleição algo que vale ou não vale a pena investir. Então, o que o Musk está querendo manipular, em primeiro lugar, é isso, e em segundo lugar é sim o mercado dele de apostas, de Bitcoin, de todo esse universo paralelo aí, onde o Musk está criando uma outra realidade financeira alternativa, mas isso cabe um outro vira-casacas só sobre essa questão, né? Eu tenho certeza que teria gente muito a fuder pra gente conversar, tá? Mas é por aí. Então, por outro lugar, é como a gente vai ver a distribuição distrital daqui a 2 semanas. O que a Kamala precisa fazer? Motivar mais gente do que 2020. Ou esperar que menos gente apareça pro Trump. A segunda aposta é muito perigosa. Então ela precisa mais gente envolvida na campanha dela do que o Biden conseguiu, num contexto extremamente favorável ao voto. Então, esse é o grande dado de preocupação para quem se importa com a campanha da Kamala agora, que é, a Kamala precisa de mais entusiasmo que o Biden, num contexto onde vai ter mais barreiras do que em 2020. As barreiras estão sendo construídas agora, a gente está vendo isso acontecendo. E está tudo dentro da lei. Por enquanto, porque não, óbvio que os republicanos não vão hesitar um segundo antes de fazer algo fora da lei. Mas, por enquanto, eles estão usando o sistema. Depois eles não vão usar o sistema também, tá?
Então, é bem importante trazer esse ponto. Perfeitamente, Fabrício Pontinho, perfeitamente. Gabriel Divan, eu tenho uma pergunta pra ti, cara. Abacaxi na pizza, sim ou não? É um pecado. Não, tô brincando. Abacaxi na pizza, sim, pra quem quiser e pra quem gostar de abacaxi. Né? Pizza doce, sim, porque você só não conhece as corretas, né? Pizza grande, pequena, um monte de coisa. Tudo isso você encontra no Artesão Pizzas para Assar em Casa, pizza de qualidade aí da pizzaria, aquela a mais afamada, a mais 5 estrelas, mas no conforto do seu lar você finaliza ela, você pode dizer que participou, eu que fiz também, né? Não só, mas eu também. Enfim, busca aí o Artesão em todas as redes sociais, principalmente a das fotos, que é para ficar salivando com todos os produtos que eles oferecem. E lembra que o Artesão está em Porto Alegre, região metropolitana e Criciúma. E lembra também que se você pedir pelo Zap Zap, dizendo que escutou o Vira Casacas aí, você quer que o Fabrício pague a teleentrega. Ele vai pagar e não vai ser você, né? Na verdade, não vai ser você, é isso que importa. Não faça mais perguntas. O Artesão está com a gente aí nessa. E quando tem o Artesão no Vira Casacas, a gente já sabe, nós temos as nossas dicas culturais, aquele momento que a gente seleciona aí coisas para desanuviar a cabeça da galera, ou para complicar mais ainda, coisas que têm a ver com o tema do nosso episódio, ou que não tenham nada que ver, e tudo mais. E as nossas dicas são sempre, né, colocadas lá com muito carinho nos links, seja no Instagram, no Metaverso, que vai para o Facebook também, olha lá, ele existe ainda, seja no nosso site viracasacas.com, onde você inclusive compra livros com o nosso cupomzinho, o nosso descontinho lá, que é para uma parte do dinheiro desse aí que vai para o comitê do rifle, né, vir para o Viracasacas. É o mínimo que dá para fazer, né, pessoal? Essa luta é braba. Mas enfim, dicas culturais. Felipe, o que nós temos? Eu já vou te adiantar que eu não tenho exatamente uma dica essa semana, eu só vou fazer um endosso de uma outra dica, porque a cada domingo que passa eu estou mais pinguinizado, né, cara? É impressionante. Eu estou pinguístico. Eu vou botar, né, um pôster da Sofia Gigante, né, na minha parede aqui, e é isso que eu faço, porque eu aguardo ansiosamente. Então eu vou reprisar a sua dica da semana passada e vou dizer que são 2 Vira-Casacas agora com 2 pessoas diferentes implorando para você assistir a série do Pinguim. É só isso. Cara, é bom demais, tá boa demais essa série, assim, então, né, vale a pena reprisar ela. Eu vou dar aqui rapidinho, gente, 2 dicas, então. A primeira delas é assim, ó, vamos ver se o Pontinho segue. Eu recebi uma dica uma vez, Pontinho, eu perguntei assim, ó, preciso de um livro bom para entender a história dos Estados Unidos, porque às vezes a gente fica sabendo só de coisinha um pouquinho mais superficial e tal. Eu queria um livro, assim, para conseguir, né, passar para as pessoas e tal, para entender bem e tal. E uma amiga, ela me deu de dica o livro Essas Verdades, né? Então, se por acaso você quiser um livro bacana, assim, quero saber bem da história, desde o início até o final, numa obra só, sem nada, né, muito focado, recomendo esse livro, ele é bem bacana. Quando eu comprei ele só tinha em inglês, né, e depois saiu a tradução. Eu tenho os 2, na verdade, eu tenho em português e em inglês aqui, o livro da Jill Lepore, até porque eu consegui comprar em uma promoção zona ele, agora ele tá meio caro ali, mas assim, ó, se você precisa de um livro desse, pegue Essas Verdades da Jill Lepore, vamos deixar linkadinho ali. E o segundo eu tava dando uma olhadinha nas ofertas da loja do Carecão ali, e o que apareceu para mim por R$37, eu tô até com vontade, porque também eu tenho a versão em inglês, eu acho que vou pegar a versão em português também, é do Sol é para Todos, cara, da Harper Lee aqui, me pareceu muito baratinho, é uma história tão legal, o filme já é bacana e o livro é mais bacana ainda. E outro dia eu tava, né, acabei me lembrando do livro porque eu tava vendo um documentário do Truman Capote, e ele foi amigo de infância da Harper Lee, né, então é muito engraçado os dois terem, desde criança, assim, tido uma relação e tal. Então aqui, ó, 2 dicasinhas, Essas Verdades para quem tá afim de história e para quem tá afim de uma literatura de ficção e não tenha lido ainda O Sol é para Todos, vale muito a pena.
não sei se eu gosto tanto do nome em português, né? Eu acho que To Kill a Mockingbird é tão mais revelador a respeito do livro, mas enfim. Gosta do To Kill a Mockingbird, Fabrício Pontinho? Eu gosto muito do filme. E o livro da Harper Lee é fantástico, né? Eu achei muito interessante também as polêmicas ao redor, que um tempo atrás surgiram ao redor do livro, né? E de apropriação e tudo mais. Mas é uma história fantástica, né? Particularmente eu lembro sempre de passar nas aulas de inglês. E tem o Go Set a Watchman, que meio que desfaria, né, a aura em torno do Atticus, né? E tudo mais, que é o segundo livro, né, que causou também uma polêmica, né, porque, enfim, né, manchou toda a aura de um herói, né, das liberdades americanas, né, mas eu não li o segundo livro, não, eu não posso dizer. Bom, minha dica é totalmente previsível. Eu estou totalmente, assim como o Divan está pinguinizado, eu estou decurizado. Eu estou há semanas ouvindo só os 2 singles novos do disco novo do The Cure, que estava mais difícil de sair do que o Retorno de Jesus Cristo. Parece que finalmente vai sair os Songs of a Lost World, né? E saíram os 2 singles agora, o Alone, que é uma obra-prima, e o A Fragile Thing, que é fenomenal também. Então, para quem ainda não ouviu, tem em todas as redes de musiquinha por aí, tem também no YouTube, e tá muito a fuder, tá muito legal. Acho que vai vir finalmente um disco bom do The Cure, depois de 20 anos sem um disco que preste da banda. Vai ser legal, acho que vai ser um bom disco, então eu tô bem ansioso pra isso. Nada muito político, gente, desculpa. E é isso, eu tava aqui já com os dedinhos aqui procurando as referências e o Pontinho já terminou. Não, eu não tenho nada político, não, chega de política, deu, chega. Então tá beleza, cara. Ô, gurizada, que conversa massa, assim, me diverti pra caramba aqui, cara. Foi muito bom, pessoal. É isso que a gente faz, a gente se diverte, né? A gente só se diverte, né? Vocês trabalham ou só gravam um podcast e dão aula? É exato, Pontinho, obrigado por ter tirado um tempo aí pra conversar conosco, né? Mas tu sabe que a casa é tua, que tu vem quando quiser. Gabriel Divan, somos só homens inocentes, a gente não tem nada a ver com esse negócio de como é que rola essas eleições, cara. Cara, we're normal man. Cara, eu adoro 2 coisas, eu adoro o pinguim e eu adoro o cachorro com sotaque londrino. É perfeito demais. Vamos dar um tchau pra galera. Tchau, pessoal! Tchau, prejudicada. Normal man. We're innocent man.